If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o período regencial. Lembra lá na aula passada, quando a gente começou a falar sobre o primeiro reinado, eu disse para vocês, né, que nós entraríamos no Brasil Império, né? Falaríamos sobre o Brasil Império. Esse Brasil Império é dividido em 3 partes. Primeiro reinado, que acaba em 1831, e começa o período regencial, que vai até 1840. De 1840 até 1889, temos aí o segundo reinado, tá? Pois bem, na aula dessa semana, né, nas 2 aulas dessa semana, nós veremos o período regencial, tá bom? Esse período é um momento de grande instabilidade no Brasil, uma vez que nós não teríamos, né, um imperador atuando aqui no Brasil, teríamos regentes, né? Ou seja, são pessoas que vão governar temporariamente o país até que seja encontrados, até que o Dom Pedro, o Pedro de Alcântara, no caso, pudesse assumir o governo aí, tá bom? Preparei aqui uma apresentação, então, para a gente seguir aqui e conseguir compreender melhor esse período regencial. Até porque, como eu disse para vocês, é um período extremamente conturbado em questões políticas e que nós temos várias revoltas aqui pipocando em vários territórios do nosso país. Tá? Então, é importante a gente entender também as motivações dessas revoltas, como aconteceram, né, essas revoltas e qual foi o desfecho final de cada uma delas, tá bom? Acompanhe aqui comigo, então. Como eu disse para vocês, o período regencial vai de 1831 até 1840. 1831, período em que Dom Pedro I abdica do trono, né, brasileiro e retorna para Portugal para assegurar, para garantir o trono lá de Portugal. Deixa aqui no Brasil o seu filho, né, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, então ele não tinha condições de assumir o governo de um país e por isso mesmo vai ser instalado aí esse momento em que o Brasil vai ser administrado por regentes. Tá? Até que o Pedro de Alcântara pudesse atingir a sua maioridade e assumir aqui o seu reinado, tá? E termina então em 1840, quando acontece o golpe da maioridade. O Pedro de Alcântara ainda não tinha alcançado a sua maioridade, né? Ele tinha ali por volta de 14, 15 anos, quando aconteceu o golpe da maioridade, para que ele pudesse assumir o governo imperial e não corresse risco de perder o seu trono devido a esse momento de instabilidade que a gente vai ver agora, tá bom? Seguindo aqui, então, né, a gente precisa entender que as regências, né, esse período regencial é o período posterior à abdicação de Dom Pedro I, é chamado de regência porque nele o país foi regido por figuras políticas em nome do imperador, até a maioridade antecipada, que como eu disse para vocês, vai acontecer o golpe da maioridade em 1840. A princípio, os regentes eram 3, passando a existir um único regente a partir de 1834. Então, houveram aqui também diferentes regências, né? Nesse primeiro momento, existe a regência trina provisória, depois vai ter a regência trina permanente e depois nós vamos ter 2 regências trinas unas, ou seja, uma pessoa apenas, um regente administrando o país, tá? Nós vamos entender aqui o porquê disso tudo. Vindo para cá, nós precisamos entender também algumas características gerais desse período. Primeiro, é um momento em que, de certa forma, há um avanço liberal, né? Inclusive, nós podemos dizer, né, e isso já foi questão, inclusive, de vestibular, nós podemos dizer que o período regencial foi, de certa forma, uma experiência republicana para o Brasil. Tá? Prestem bastante atenção nesse termo, é uma experiência e não é uma república, tá bom? Por que que a gente pode dizer isso? Porque nesse momento nós vamos ter alternância no poder dentro desses regentes. Como eu disse, primeiro a regência trina provisória, depois a regência trina permanente, depois nós vamos ter 2 regentes unos, né, que a gente chama, que vai governar sozinho.
Essa experiência, então, de haver essa alternância no poder pode ser comparada a uma experiência republicana, tá? Mas muito cuidado, se a alternativa da questão estiver falando que é uma república, é falsa, tá? É uma experiência, ok? Algumas outras características vão dar legitimidade para esse fato que nós estamos afirmando aqui, que é uma experiência também de avanço liberal, né? Nós vamos ver aqui, por exemplo, algumas leis, né? algumas características que vão nos dar subsídios para afirmar aqui, então, esse avanço liberal dentro desse período conturbado da regência. Nesse período também há, de certa forma, uma descentralização do poder. O café surge como o principal produto de exportação, então é aqui que o café começa a crescer, né, ali ainda dentro do período imperial e vai ganhando espaço como principal produto de exportação na nossa economia brasileira. O surgimento de diversas revoltas, como eu disse para vocês, várias revoltas vão acontecer aqui no território brasileiro, tá? E nós vamos estudar cada uma delas, as suas motivações e a que fim deu cada uma delas, tá? E é um período aqui também de repressão. Eu preciso que vocês entendam que esse período regencial, então, é esse momento de instabilidade política, tá bom? É o momento em que o Brasil está sendo administrado por esses regentes que estão administrando, que estão governando o Brasil em nome do imperador, aguardando o imperador atingir a sua maioridade, mas existe também uma série de grupos políticos diferentes que pensavam de formas diferentes, né? Por exemplo, existiam aqueles que queriam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil, para que ele assumisse o trono ali e permanecesse da mesma forma como estava no primeiro reinado. Óbvio que esse grupo vai até apenas certo ponto, porque o Dom Pedro I, né, morre lá em Portugal e aí depois não tem como ele voltar, né, para o Brasil e vir governar. Existiam outros grupos políticos que tinham noções mais liberais e outras mais conservadoras, então não existe um consenso em relação a como esse período regencial poderia ser administrado, tá? Então é importante a gente entender isso também. Tá? Seguindo aqui, a situação política do Brasil, seriam os grupos políticos e as disputas, né? Nós teríamos aqui, por exemplo, os restauradores, que, como eu disse para vocês, tinham, né, como objetivo, almejavam, queriam o retorno de Dom Pedro I para o Brasil. Esses restauradores também eram conhecidos, chamados como caramurus, tá? Eles eram um grupo que defendiam o absolutismo, o retorno de Dom Pedro I e a implementação de um absolutismo no Brasil. Os setores que compunham esse grupo eram os comerciantes portugueses, militares de alta patente e altos funcionários. Uma grande figura que representa esse grupo político é José Bonifácio, né, que foi inclusive aí a pessoa que vai ficar cuidando, né, o tutor de Dom Pedro II, né, no caso ainda não era Dom Pedro II, era Pedro de Alcântara. Um segundo grupo político eram os liberais exaltados, também chamados de jurujubas ou farroupilhas. Eles queriam uma centralização do poder, uma maior autonomia administrativa das províncias e a instalação aí de um sistema federalista. Os setores que apoiavam esse grupo político eram os profissionais liberais, os pequenos comerciantes, os funcionários e militares. As figuras políticas que representam esse período, né, que representam esse grupo: Cipriano Barata, Borges da Fonseca. Cipriano Barata, se lembrem aí que ele participou de uma revolta também lá do primeiro reinado, né? Miguel Frias, Rangel de Vasconcelos e Augusto Mei, né? Então compunham aí esse setor dos liberais exaltados, ou seja, eles eram mais radicais em relação ao que estava sendo colocado ali nesse período regencial. E no terceiro grupo político temos os liberais moderados ou chimangos, que eles queriam, almejavam, os objetivos era obter uma maior unidade territorial, permanência de uma monarquia, a escravidão, né, a permanência da escravidão e da ordem social,
e o aumento do poder das províncias. Os setores que apoiavam os liberais moderados, né, ou seja, o próprio nome já diz, né, gente, são liberais, mas nem tanto, né, são aqueles liberais que não querem uma mudança tão brusca na estrutura da sociedade, diferente dos liberais exaltados. Os setores que apoiavam, então, eram os grandes proprietários rurais de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Nordeste, e as figuras deste grupo político, Diogo Antônio Feijó, que inclusive vai compor uma das regências unas, Evaristo da Veiga e Bernardo Pereira de Vasconcelos. Então, esse seria aqui o quadro político, a situação política do Brasil nesse primeiro momento aqui do período regencial. Lembrando que, assim quando o Dom Pedro I morre, esse primeiro grupo, que seriam desses restauradores, dos caramurus, eles deixam de existir e passam aí, muitos deles, a serem acoplados, né, aos liberais moderados, tá bom? Seguindo a nossa apresentação, olha só esse outro quadro aqui também, que eu já mostrei para vocês na aula lá sobre o primeiro reinado, mostrando também um pouco desse quadro político, né, do primeiro reinado, do período regencial e ali do segundo reinado, né, como que esses grupos políticos vão se transformando ao longo aí desse período imperial, certo? Seguindo aqui, nós temos as regências que governaram o império, né? Como eu disse para vocês, elas se dividem em regência trina provisória, depois a regência trina permanente e depois nós teremos a regência una, que foram duas, tá? Então, quando acontece a abdicação do trono de Dom Pedro I, até ali entre abril e julho de 1831, fica estabelecida essa regência trina provisória. De 1831, julho de 1831 a 1834, é a regência trina permanente. Depois disso, nós temos as regências unas. A primeira, do padre Feijó, e a segunda, de Araújo Lima, quando acontece, em 1840, o golpe da maioridade. Na regência trina provisória, quem foram as pessoas que compuseram essa regência trina aí, tanto a provisória quanto a permanente? É óbvio que isso aqui os meninos sempre me perguntam, professora, eu preciso decorar os nomes dessas pessoas? Não necessariamente, mas como eu sempre falo, se você souber, é o seu diferencial, né? Se às vezes cai uma questão que tenha que saber o nome dessas pessoas seja crucial para que você agilize a sua resposta, quem souber sai em vantagem, tá bom? Na regência trina provisória, compuseram o senador Francisco Carneiro de Campos, Nicolau Pereira de Campos Vargueiro e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Na regência trina permanente, João Braulio Muniz, José da Costa Carvalho e o brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Nesse período, meninos, surgiram algumas características, como eu disse para vocês, são de cunhos liberais e outras que vão dar base para uma grande característica da história do Brasil que vai se manifestar com mais força lá na Primeira República, como, por exemplo, o surgimento e o poder do coronel, aquela figura daquela pessoa que tem grande influência ali no interior, que geralmente são grandes fazendeiros, grandes produtores de café e que tem o domínio ali, o domínio político, o domínio econômico, o domínio de influência naquela determinada região, né? E até hoje a gente usa muito esse termo e pode ser até que você conheça, né? Tanto em termos políticos, mas ali na nossa própria região ainda existem esses resquícios desse coronelismo, que vai ser, como eu disse, ser destacado com maior característica, com maior força lá na Primeira República, mas que de certa forma começa a ser construída aqui já nesse período imperial, tá? Então uma instituição, de certa forma, que foi criada aqui nesse período foi a Guarda Nacional. Olha só. A Guarda Nacional ela é fundada pelo ministro da Justiça, Diogo Feijó, que, inclusive, se vocês estiverem atentos, ele é que vai compor uma das regências unas, né? Que visava combater as revoltas locais. O objetivo era combater as revoltas que surgiram ali nesse período regencial, que a gente vai ver, inclusive, na próxima aula, tá? Ao longo de todo esse período regencial, aconteceram várias revoltas.
Para tentar controlar essas revoltas, como não existia e não tinha grande número, né, o exército imperial e que daria conta de conter todas essas revoltas, precisava se utilizar de todos os jeitos, de todas as artimanhas para tentar conter o avanço aí desses revoltosos. Utilizamos então, né, o governo utiliza mercenários e para tentar resolver um pouco da situação, cria essa Guarda Nacional, tá? Como que funcionaria essa Guarda Nacional? Então, era uma espécie de cidadão armado. Todo cidadão brasileiro entre 21 e 60 anos de idade que possuíssem a renda mínima para serem eleitores poderiam ser recrutados para compor os quadros da Guarda Nacional. Falando assim, parece ser, nossa, Vanessa, então várias pessoas poderiam compor essa Guarda Nacional. Não, eram os coronéis, né? Quem tinha idade e que se enquadrava nesses pré-requisitos eram ali, na sua grande parte, os coronéis, a elite. Aí daí começa a se delinear toda essa característica de coronelismo que vai ser destacado lá na Primeira República, tá bom? Além disso, outra característica que de certa forma também é considerado de avanço liberal foi a criação do Código do Processo Criminal, tá? Durante a regência trina permanente, surgiu a primeira medida inserida no chamado avanço liberal. O Código do Processo Criminal, que foi promulgado em novembro de 1832, concedendo ampla autonomia ao poder local, uma vez que descentralizava a justiça em mãos dos juízes de paz, eleitos pela classe dominante, delegava a ele várias atribuições. O Código do Processo Criminal promoveu sensíveis transformações na organização jurídica do Império, herança da arcaica legislação portuguesa dos tempos coloniais, destacando-se entre elas o estabelecimento do Tribunal do Júri. No entanto, as vantagens municipais seriam anuladas por outra importante medida de avanço liberal, que é o Ato Adicional de 1834, que nós vamos falar daqui a pouco. Mas vamos entender primeiro isso daqui, tá? O Código do Processo Criminal e por que ele é considerado um avanço liberal. Percebam, meninos, que esses avanços liberais, eles vão de encontro a essa centralização do poder, a essa não autonomia das outras províncias, tá? Então, leia-se, né, esse avanço liberal nessa característica. Lembrando que nós estamos falando de período imperial, de centralização do poder nas mãos da pessoa que é o rei, ou no caso, o imperador, tá? Então, esse Código do Processo Criminal vai dar ainda mais liberdade para essas autoridades, para esses coronéis locais poderem aí ter as rédeas da justiça, né? Então, deixava-se de ser centralizado em um tribunal, digamos assim, para que desse autonomia para esses locais aí, para essas pessoas, para esses coronéis que passavam a ter então esse poder de justiça. O último ato, que é o considerado mais liberal de todos desse período regencial, é o Ato Adicional de 1834. Lembra da nossa Constituição, da Constituição Imperial, né, lá do Primeiro Reinado? A Constituição de 1824? Pois é, esse decreto, esse adendo aqui, vai ser chamado então de Ato Adicional de 1834, ou seja, está adicionando algumas leis, modificando de certa forma a Constituição, por isso que se chama ato adicional, tá? Quais seriam as características desse ato adicional? Esse dispositivo legal estipulava uma maior autonomia administrativa para as províncias, né? Isso daqui é de certa forma uma medida então dos liberais moderados, tá? A criação de assembleias legislativas dentro dessas províncias, dando mais autonomia para essas províncias. A implementação de uma regência una, né, que de certa forma cancelava provisoriamente o poder do moderador, ou seja, aquele poder moderador que existia a partir da Constituição de 1824 estaria temporariamente suspenso, afinal de contas nós não tínhamos a figura do imperador para compor esse poder e era somente o imperador que compunha o poder moderador, certo? E existia ainda seria implementado o município neutro, né, que designava a administração central,
com autonomia diante do Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro era considerado um município neutro, seria ali o município, a sede da administração do Império, né? Já era, desde ali do primeiro reinado, mas agora, mais do que nunca, ele era a sede administrativa e, portanto, ele era um município neutro. Além disso, analisando o ato adicional, percebe-se um conjunto de medidas conciliadoras das diferentes forças políticas regenciais e ainda de elementos que sugerem que o Brasil viveu uma experiência republicana, como eu disse para vocês lá no começo da aula, já que o regente Uno teria um mandato de 4 anos, revelando um caráter de provisoriedade. Nesse mesmo contexto, a relação de autonomia expressa nas províncias lembrava o federalismo. Então, olha, meninos, muito cuidado com isso daqui. Por que a gente pode afirmar que o período regencial foi uma experiência republicana? Porque no período das regências, das regências unas, teria um caráter de provisoriedade, uma vez que eles seriam modificados de 4 em 4 anos. Sem contar que essa autonomia dada a partir do ato adicional de 1834 dava maior autonomia para as províncias, deixando aqui muito forte, uma semelhança muito forte em relação ao federalismo estabelecido em outras repúblicas, tá? Além disso, o ato adicional pode ser visto como um avanço liberal, uma tendência de descentralização, cujo referencial comparativo é a Constituição de 1824. O que isso quer dizer? Que em relação à Constituição de 1824, que foi uma Constituição outorgada, ou seja, imposta, que é uma Constituição considerada uma Constituição autoritária e centralizadora, principalmente por conta da criação do poder moderador. Então, esse ato adicional, ele é visto como um avanço liberal justamente por trazer essa característica de descentralização do poder. Outras características importantes, aqui, por exemplo, do governo de Feijó, da regência una de Feijó, que vai de 1935 até 1837. No seu período, o Diego Feijó, que inclusive era padre, é importante, é interessante destacar isso daqui, vai receber diversas acusações de corrupção, vai enfrentar aí querelas, problemas, embates que envolviam a igreja, porque, como eu disse a vocês, ele era ali um padre, No período já da regência una, ele também vai enfrentar diversas revoltas regenciais. Ele é considerado dinâmico, retórico, muito bem relacionado com a elite brasileira, mas ele não consegue aí enfrentar todo esse momento de grandes revoltas regenciais e acaba renunciando antes mesmo de terminar, de certa forma, seu período de governo, que seria de 4 anos, tá? A regência una de Araújo Lima, algumas características importantes do seu período de governo. Ele era líder do Ministério das Capacidades, Isso faz com que ele consiga conter os movimentos regenciais, Ele tem uma característica mais autoritária e mais repressiva em relação às revoltas. Ele funda o Arquivo Público Nacional, ele funda o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB, importante instituto que guarda até hoje que nos reserva grandes fontes históricas do período. O ato adicional, sendo um avanço liberal para ele, na visão aqui do Araújo Lima, estimulava um autonomismo preocupante. O Araújo Lima, então, ele era contra o ato adicional aí de 1834, porque, segundo ele, dava muita autonomia para as províncias e isso também poderia estimular, influenciar nessas revoltas que estavam acontecendo, certo? Espero que vocês tenham entendido. Como eu disse para vocês, é um período extremamente conturbado, e instável do nosso Brasil, da nossa história do Brasil. Espero que vocês tenham entendido mesmo assim. Qualquer dúvida é só mandar mensagem lá no WhatsApp, que na próxima aula a gente vai ver as revoltas regenciais, tá bom? Grande beijo, até a próxima. Tchau, tchau.